Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, me ajuda na divulgação do canal, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês a respeito dos atos falhos. E aí, você sabe o que que são atos falhos? Você já ouviu falar a respeito deles? Quem já ouviu falar, quem tem algum conhecimento a respeito deste assunto, comenta aí no vídeo, compartilha sua experiência, compartilha seu conhecimento aí. E para quem não conhece, eu vou explicar para vocês aqui do que se trata os atos falhos. Pessoal, Freud, ele dizia que o inconsciente, ele é labiríntico. Ele tem vários acessos. E um desses acessos é através dos atos falhos, através do erro, da distração, da falta de atenção e muitas vezes de lapsos de memória que acessam o nosso inconsciente. Tenho certeza que você aí já trocou o nome de alguém, já trocou alguma sequência, já esqueceu alguma coisa e não consegue entender o porquê. Então nós vamos entender, porque muitas vezes um erro é somente um erro mesmo. Às vezes não tem uma significação, é só um erro mesmo. Porém, há situações em que o erro, ou uma falha, ou um ato falho, pode sim apresentar definições de um aspecto inconsciente. Pode sim ser um indicativo de algo inconsciente, pode ser uma verdade que foi armazenada, que foi instalada no inconsciente e que é representada ou envia alguma mensagem através do ato falho. Porque o inconsciente ele manda mensagens e ele vai mandando essas mensagens através de um erro corriqueiro ou de um ato falho, de forma trivial, né, trivialmente. Então, pessoal, vou explicar para vocês aqui. Eu vou dar um resumo através de um exemplo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Rose. Rose tinha um pet. Ela criava um gatinho. Esse gatinho era muito peralta, ele dava muito trabalho, ele ficava muito atônito, ele exigia muita atenção de Rose. Então Rose gostava muito dele, ela reclamava que ele dava trabalho porque ele era muito teimoso, às vezes tinha dificuldade de obedecer aos comandos dela, porém ela reclamava dele, mas ela amava esse gatinho. Só que esse gatinho, ele veio a morrer. E Rose sofreu demais, passou pelo processo do luto, sofreu com a perda desse gatinho e disse para si mesma que não iria mais arrumar nenhum animalzinho. Porque esse sofrimento deixou ela muito abalada. Porque a gente sabe que criar um pet, a gente se apega, a gente se familiariza, ele vira um ente familiar mesmo. Ele vira ali um animalzinho, um pet, que faz parte do nosso seio familiar. Então Rose disse que não ia mais pegar nenhum animal para cuidar. Passado um tempo, um amigo de Rose dá um presente para ela. Compra um gatinho recém-nascido e dá para ela. Ao longo dos anos, Rose vai se adaptando ao estilo de vida desse novo animal, desse novo pet. Ela começa a perceber que esse novo gatinho é dócil, é carinhoso, é mais sossegado, é diferente do que ela tinha. Porém, ela não deixa de gostar dele, ela gosta. Só que ela tende, muitas vezes, a trocar o nome dele. Ela costuma chamar o novo gatinho pelo nome do que já faleceu, do que já morreu. E aí, às vezes, ela fica nervosa com o comportamento dele, com a forma como ele se comporta, porque Rose não entende porque ele é tão diferente do primeiro. E aí eu digo para vocês, o que que é isso? É um ato falho. Porque Rose, ela não superou a falta que ela sente do antigo animalzinho, do antigo gatinho. Então, ela tenta fazer com que o outro, o novo gatinho, seja semelhante ao primeiro. Mas ele não vai ser, porque até mesmo os animais têm personalidades diferentes. Então Rose fica aborrecida, porque o novo gatinho é diferente e ela reclama dele porque ela queria que ele fosse o que morreu. Porque ela não superou isso no inconsciente dela, ela não superou esta ausência que ele faz para ela. Então, esses atos falhos
esses erros, eles servem para a gente aprender também e para a gente também ressignificar as nossas experiências e a nossa realidade. Por quê? A gente não pode querer ficar substituindo as pessoas, porque ninguém é insubstituível, mas é difícil você encontrar alguém que substitua aquela pessoa que você dá importância. E isso acontece também com os animais. Então a gente tem que aprender a não querer substituir o outro, substituir as coisas, porque ninguém é insubstituível. Mas como eu disse, é difícil encontrar uma pessoa que atenda aos requisitos para substituir aquela pessoa que a gente perdeu. Então, pessoal, esses erros, eles servem de lição para nós. Esses atos falhos servem para a gente aprender a lidar com as nossas frustrações, com a nossa realidade, com certas situações no nosso dia a dia que nos incomodam. E Freud, ele definiu que existem 4 tipos de atos falhos. Eu vou explicar para vocês sobre cada um deles para vocês entenderem, tá? Primeiro, lapso de língua. É geralmente quando, através da oralidade ou da fala, ou mesmo da escrita, da leitura, a gente tende a trocar os nomes próprios, inverter, trocar, substituir os nomes das pessoas, tá? Temos também lapsos de memória. É quando a gente costuma esquecer, perder certas lembranças, se esquecer de certas memórias, e essas perdas, estes lapsos, este esquecimento tende a ser prejudicial. Por quê? Eles fazem a gente sofrer perdas ou muitas vezes extravios de informações importantes, tá? Nós temos também o terceiro, que é o lapso motor, lapsos motores. O que são lapsos motores? É quando de forma involuntária, de forma até negligente, a gente tende a quebrar um objeto. Às vezes acidentalmente mesmo, por distração ou qualquer coisa assim. Só que muitas vezes esse quebrar este objeto pode ter um significado inconsciente para nós. Às vezes a gente começa a reparar que não foi tão acidental assim. Alguma energia foi passada para aquele objeto que a gente conseguiu manusear e deixar cair. Então, esses lapsos motores, eles também podem significar algo que possa estar incomodando o nosso inconsciente. Nós temos também o erro. O erro é o quarto tipo de ato falho. Por quê? Porque o erro é quando a pessoa acredita fielmente, de forma convicta, de que um fato ocorreu. É como se a mente da pessoa criasse um cenário, uma situação, uma ficção, e a pessoa acreditasse naquilo e ninguém consegue fazer ela pensar de outra forma. São ilusões da mente, são ilusões de memória que são criadas na nossa mente para que a gente acredite realmente em alguma coisa. Só que muitas vezes é uma ilusão de memória mesmo, algo não aconteceu. Mas é um ato falho. A gente tende, às vezes, a acreditar em certas inverdades que nós mesmos criamos. Então vocês percebem como os atos falhos são importantes? Como o erro pode significar um acerto? Porque este erro, ele pode nos ajudar a ressignificar a nossa realidade, como eu falei para vocês. Um erro, muitas vezes, ele pode indicar que alguma coisa não está legal. E aí a gente pode consertar, a gente pode reparar, otimizar para que as coisas ocorram de uma forma mais tranquila para nós mesmos. Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó. Quando uma pessoa se casa pela segunda vez, por exemplo, um homem casou pela segunda vez, mas ele não sabe por quê, ele tem mania de trocar o nome da segunda esposa pelo nome da primeira. Às vezes a pessoa já até faleceu, é um exemplo. E a pessoa não consegue entender por que ela fica chamando, trocando, invertendo os nomes.
E isso é um ato falho. Isso nos dá um alerta, nos faz perceber que alguma coisa no nosso inconsciente ainda não ficou resolvido, não. Alguma coisa ainda precisa ser resolvida. Então, o ato falho, ele nos coloca a refletir e a pensar e concluir que o passado a gente não vai mudar. A gente não tem como mudar o passado. Mas o presente a gente tem como mudar. A gente tem como fazer mudanças, reparos no nosso presente para estruturar um futuro melhor, para estabelecer e construir um futuro melhor. Porque o exemplo desse que eu dei para vocês, do marido que se casa pela segunda vez, o homem que se casa pela segunda vez, se ele não resolver isso inconsciente, ele atrapalha o casamento atual. Porque que mulher vai querer ser chamada o tempo todo pelo nome da ex-esposa? Já pensou nisso? Então, se a gente não aprender a lidar com esses atos falhos, aprender a consertar e reparar isso, a gente tende a atrapalhar o nosso presente e influenciar no nosso futuro. Então é isso, pessoal. Se você aí já cometeu algum ato falho, alguns desses tipos que eu exemplifiquei aqui para vocês, deixe seu comentário aí no vídeo, comenta aí com a gente, troca a sua experiência. Quem quiser falar sobre isso particularmente, me chama no meu privado para a gente conversar, nos meus canais de atendimento, me chama aí que a gente conversa, marque sua sessão, marque sua consulta, para a gente construir uma relação, para a gente conseguir lidar com esses atos falhos que, afinal de contas, todos nós cometemos de alguma forma. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.